quando os discípulos se reúnem no local para celebrar a ceia, que celebrava a Páscoa, era uma refeição da Páscoa, e Jesus institui naquela noite aquela celebração que nós vamos recordar dela hoje, que fazemos periodicamente. A nossa igreja estamos fazendo a cada 15 dias, algumas igrejas fazem até dominicalmente, outras fazem mensalmente, algumas fazem até trimestralmente, não importa. O importante é que celebremos lembrando daquilo que Jesus instituiu. O que aconteceu naquele local, e é interessante que o Evangelho de João, que traz essa linda narrativa, ele não é o único dos 4 evangelhos que não descreve a instituição da ceia. Aqui aconteceu, logo após a refeição, mas não é descrita a instituição da ceia do Senhor, que ele fala, façam isso em memória de mim, que é dito em Mateus, Marcos e Lucas, e o apóstolo Paulo repete lá em 1 Coríntios capítulo 11. João não escreve isto, mas João faz algumas questões que os outros evangelistas não fazem, algumas observações pelo poder do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, e o Senhor nos fala sempre e quer continuar nos falando hoje. Antes da festa da Páscoa, João 13, do 1 ao 15, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo isto, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse que nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e o fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Ilumina-nos para entendermos a tua palavra e que o teu Espírito nos dê forças para aplicá-la, em nome de Jesus. Amém. A história, como disse, é muito conhecida, pregamos já sobre ela este ano. Até por conta disto, um ritual foi instituído em algumas igrejas, em alguns grupos que acreditam que esse lava-pés é uma cerimônia que tem que ser repetida como nós temos a cerimônia da ceia do Senhor. Nós não entendemos pela própria palavra, porque Jesus fala que isto servia de exemplo. Exemplo do quê? A celebração da ceia, a ceia é um memorial. Ela é um memorial de humildade, um memorial de serviço, um memorial de amor. São 3 coisas, 3 virtudes, 3 ações que são colocadas nesse texto. Essas 3 ações são as ações que nós temos que repetir, fazer como Jesus fez. A maioria sabe que aquela lavação de pés era comum num lugar de estradas poeirentas, em que as pessoas tinham que entrar nas casas e não tinham, com os pés sujos seria difícil, ainda mais porque se sentavam no chão, e naquela refeição tudo leva a crer que eles se deitaram em almofadas. Era uma refeição especial, um banquete especial, e isso era comum
naqueles momentos. Talvez eles se reclinassem, eles se deitavam. Por isso que vai aparecer um momento em que João, o evangelista, encosta a cabeça no peito de Jesus. E ele fez isso porque ele estava ali do lado de Jesus. E ele vai, não é que ele ficou ali, ó Jesus, me faz um carinho. Não é isso. Ele encostou porque naturalmente, quando ele se virou, a cabeça dele encostou. E ele falou baixo com Jesus. Ele queria entender uma coisa que Jesus estava falando, porque ele estava falando que tinha um traidor. E eles queriam saber quem era o traidor. Por isso que Pedro pergunta para ele, ele está do lado de Jesus, se encosta, porque eles estavam deitados. Seria muito desconfortável pisar naquele tapete, tapetes que deveriam talvez até ser da casa, a casa era cedida, a casa era emprestada, e sujar aquilo seria ruim. Então, era necessário lavar, como a gente hoje lava as mãos. Eles também faziam uma lavagem de mãos cerimonial, mas ali o mais importante para o conforto de todos, para a manutenção da ordem da casa, é que houvesse essa lavação de pés, mas isso teria que ter sido feito por um escravo. Mas eles não tinham escravos, Jesus nunca teve, apesar de ser comum na época dele, eles teriam que alugar o serviço de um escravo. Eu creio que Jesus nunca alugou o serviço de um escravo, além do custo que isso seria para eles. E não pediu nenhum escravo emprestado, e ele já queria ensinar, e ele esperava que um dos seus discípulos se dispusesse, mas ninguém se dispôs. Todo mundo chegou e cada um foi para o seu canto. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Jesus vai, se despe da sua roupa, pega uma toalha. Ele estava vestido, paramentado já para aquela festa, ele tira, põe uma toalha e vai fazer aquilo que ninguém queria fazer, que era um serviço de escravo, humilhante, ruim, chato. Lavar os pés dos outros não é agradável. E Jesus, quando chega e se aproxima, causa uma certa estranheza. Ele também está mexendo com eles, ao ponto do Pedro até dizer, não, o senhor não vai fazer isso. E Jesus insiste, aí ele já abusa, então lava o corpo inteiro. E Jesus fala, não, isso aqui tem outro significado, um significado espiritual, por isso que Jesus disse, você já está limpo, tem que lavar só os pés. E fala para os que dali apenas um não estava limpo. E ele se referia a Judas Iscariotes. Ele, portanto, fala da limpeza espiritual. E o Judas Iscariotes não estava limpo espiritualmente. Naquele momento, Jesus, ao fazer isto, ele está dando lições aos seus discípulos. E a primeira lição que eu vejo é a lição da humildade. Jesus humilhou-se. Ser humilde, a palavra humilde, ela vem de humus, que é terra. E isso, um dos sentidos dessa palavra é que as pessoas se humilhavam deitando-se, pondo o rosto na terra, indo até o chão, perante o rei, principalmente quando um rei era derrotado, ele estava se apresentando como vassalo daquele outro, que seria o seu senhor, ele se deita, e assim seria como, você pode pisar em mim, eu sou seu tapete. Então, humilhar é ir ao chão. Não está se importando com mais nada. Eu tenho um propósito, eu vou me despojar de todo o meu orgulho, de toda a minha soberba. E Jesus se humilhou, naquele momento, para servir os discípulos, para fazer uma coisa que era extremamente necessária. Nós, muitas vezes, temos que nos humilhar também para fazer tarefas que nem sempre são as nossas tarefas. E a gente, às vezes, acha humilhante. Eu vou ter que fazer isso, mas isso não é para mim fazer. Eu tenho que fazer, mas isso é da minha irmã fazer, ou é do meu irmão fazer, ou é da minha esposa fazer, ou do meu esposo fazer, ou é do diácono fazer, ou é do pastor fazer. Eu não faço isso. Algumas pessoas não querem ficar na recepção da igreja, outras não querem ficar lá fora, cuidando do estacionamento, ou talvez, quando temos a oportunidade de irmos para um acampamento, para um lugar assim, para uma escola no impacto, em que tem que se lavar o banheiro, muita gente foge daquele momento, porque considera isso humilhante, eu estou me rebaixando. A humildade é a característica de Jesus. Ele foi humilde ao ponto, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou
de toda a sua majestade. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se esvazia da sua majestade. E ele sai do trono, ele sai do céu e vem para a terra. Jesus humilhou ao ponto de se tornar um embrião, depois um bebê, depois ter que ser alimentado por uma mãe, ter que crescer e ser cuidado por pais, depois ter que fazer serviços braçais, depois, quando começa aí a manifestar o seu poder, é claro que ele é honrado no batismo, mas ele é tentado pelo diabo, e após isso ele começa a ser rejeitado pelas autoridades religiosas que deveriam recebê-lo. E pelo povo, que era o povo dele, o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, o povo do Messias. Jesus se humilhou e ele sabia que tudo isso iria acontecer. E ele se humilha ao máximo. Ao se permitir ser preso, ele sabia que seria traído, e ele declara isso: um aqui vai me trair. Ele sabia que seria amarrado, ele sabia que apanharia, ele sabia que levaria chicotadas. Quem teve a oportunidade de vir numa quarta-feira, quando o irmão Jardel fez um estudo magnífico sobre tudo o que envolveu a tortura de Jesus, e ele sabia que iria para a cruz, a forma mais humilhante de se morrer naquela época e mais dolorosa. Mas ele foi humilde, e ele aceitou obedecer ao Pai em tudo. O cristão é humilde porque ele obedece. E Deus manda você fazer o que Ele quer que você faça. E que, talvez, para muitas pessoas, o que Deus vai mandar você fazer não é algo assim do seu nível. Quem é humilde não se importa com o nível, e não se importa a agradar ou aparecer para os outros. Quem é humilde quer glorificar a Deus. E tudo que Jesus fez foi para a glória de Deus, e não para os homens. Humildade, característica do cristão, e a ceia nos lembra que Jesus humilhou-se. Humilhou-se ao ponto de morrer na cruz, de derramar o seu sangue, de deixar a sua carne ser totalmente arrancada pelas chicotadas, depois perfurada pelos pregos. Humildade. E Jesus lava os pés dos discípulos para que nós façamos o mesmo, para que nós sejamos humildes. Não importando se para os outros estamos nos rebaixando por estar fazendo isso ou aquilo, se é esta a vontade de Deus para nós. Humildade, ser humilde. A ceia é memorial de humildade. Agora, Jesus fez tudo isso porque ele veio para servir. E ele diz isto, né? Ele fala: eu sou mestre. Eu sou mestre. E eu estou servindo a vocês. Se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Vocês devem estar dispostos a servir uns aos outros. Jesus Cristo foi caracterizado por ser servo, disposto a obedecer e a fazer para os outros, sem se importar com o ganho que teria, ou se teria algum ganho. Jesus Cristo curou muitos que nem voltaram para agradecer. Jesus Cristo expulsou demônios de outros que continuaram e foram depois. Jesus mesmo disse que talvez fossem cheios de outros demônios. Jesus Cristo ensinou um povo que depois virou as costas para ele. Jesus Cristo esteve com seus discípulos, ensinando acerca dos valores do reino, sendo incompreendido, vendo seus discípulos brigarem que nem menininhos, que nem criancinhas, por posição e por lugar. Mas Jesus Cristo não se importou, ele veio servir. Servir é ajudar. Servir é fazer o que é necessário. Se é necessário lavar o banheiro, eu lavo o banheiro. Se é necessário levar o irmãozinho que está mal, eu vou levar o irmãozinho que está mal. Se é necessário carregar, eu carrego. Um exemplo de serviço que aconteceu na Guerra da Coreia. Havia uma missionária lá e ela descreve essa história. E ela diz que ela
algumas crianças saíram. Eu ouvi que foi da Guerra da Coreia, poderia ter sido em outra, mas a história me veio assim, com essa missionária atendendo, e havia uma vila toda que se deslocou. Eles estavam fugindo da invasão do exército inimigo, e quando eles chegam ali, eles estão sendo atendidos, e vira aquela confusão. A missionária está no atendimento com grupos de outros missionários, e ela percebe que de manhã chegou uma menina com uma criança que ela percebeu que tinha paralisia infantil, as perninhas do menino balançavam, e aquela menina magrinha, deveria ter uns 12 anos, e o menino que ela carregou, chegou carregando, tinha uns 8 anos. E ela viu que o menino era, apesar de magro, era pesadinho. E ela viu aquela menina, aquele menino assim, com os pés aqui, ela segurando os pés do menino, ele agarrado no pescoço dela, e ela fazendo, comendo, dando comida para ele, e o tempo todo ela ficou com ele ali, atrás dela, carregando a criança. No fim ela fala assim: para com isso, põe ele ali. Você não vê que está pesado, isso incomoda você? Ela falou: não incomoda não está pesado não. Mas como está pesado? Não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Quando você serve o irmão, não pesa. Jesus Cristo serviu seus irmãos. Então você tem que estar disposto a servir, e não vai ser pesado, se você está no espírito de serviço, à semelhança de Jesus. Jesus serviu. Ele veio servir fazendo o que era necessário. Naquele momento tinha que fazer aquilo humilhante, mas aquilo era necessário e ninguém fazia, ele foi fazer. Muitas vezes o serviço é isso. Mas vou servir como? Aonde está precisando mais? De qual serviço as pessoas estão fugindo? Isso pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer ação comunitária, pode ser na família. Então ali eu vou servir, para aquilo eu vou me oferecer. Esses dias alguém ficou assim impressionado com uma pessoa que foi nos visitar, de repente se levantou e começou a lavar a louça. E eu vi ali aquela pessoa lavando e cuidando daquilo, e nós ficamos impressionados. E ela falou: não, eu estou acostumado com isso. Lá a gente se reúne e todo mundo lava a louça. E esse serviço espontâneo, essa disposição para servir sem que ninguém pedisse. Assim deveria ser o nosso espírito. Assim foi Jesus. Ninguém pediu para Jesus fazer aquilo. Ele esperou que o voluntário aparecesse. Ninguém apareceu, ele foi fazer. Você tem que ter este espírito. Jesus fez isto para ser exemplo para mim e para você, para que eu e você nos disponhamos a servir aonde for necessário, fazendo o que é necessário, para o bem dos outros, para o bem da comunidade. Agora, o primeiro versículo deste capítulo me impacta profundamente. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus Cristo foi humilde, Jesus Cristo serviu, porque Jesus Cristo, acima de tudo, amou. Quem ama, serve, quem ama é humilde. Jesus Cristo amou os seus e os amou até o fim. Até o momento final ele esteve com eles fazendo atos de amor. Ali era a última refeição dele com seus discípulos e ele expressou e demonstrou o seu amor em serviço, de forma humilde. Mas Jesus ia além, porque o fim não era ali. O fim, do ponto de vista humano, era na cruz. Mas não ia terminar na cruz, porque depois viria o sepultamento e depois viria a ressurreição. E Jesus Cristo continua amando, porque Ele nos ama até o fim dessa história. Quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele vier nos buscarmos. Sim, amor infinito, amor incondicional. Esse amor, Jesus deixou como exemplo para mim e para você. Quando nós comemos do pão e bebemos do cálice,
nós não estamos colocando Jesus na gente. Ele já está. Aliás, celebra a ceia quem já tem Jesus. Deve celebrar quem tem Jesus, para lembrar que ele já entrou. Eu apenas estou lembrando que um dia eu o recebi e eu coloquei em mim. Ele já está em mim. Então você já tem o potencial de amor, de serviço e humildade. Porque esse Jesus que amou até o fim, que serviu em todo o tempo, porque foi humilde e por isso obedeceu até a morte, morte de cruz, habita em você. Pelo poder do Espírito Santo, ele está em você. Se você já recebeu Jesus. E se você ainda não recebeu, espero que os que aqui estão já tenham, você então tem a oportunidade de, nesta noite, chamá-lo e falar: Senhor, entra na minha vida, eu quero ter o Senhor em mim. Eu quero experimentar o seu amor, eu quero me identificar e ser humilde como o Senhor, eu quero ter a disposição para o serviço que o Senhor teve pelo poder do Espírito Santo. Isto Jesus mostrou e é isto que Jesus quer que nós façamos. Que nós sejamos humildes, que nós sirvamos, que nós amemos. E quem ama conseguirá fazer essas coisas. Quem ama de verdade, quem ama como Jesus amou. E Jesus amou até o fim, porque Jesus amou até o inimigo. A Bíblia não fala, e eu creio que Judas Iscariotes não participou da ceia do Senhor. Mas ele teve os pés lavados por Jesus. Jesus lavou os pés do inimigo. Jesus deu conforto ao inimigo. Jesus serviu ao inimigo. Jesus humilhou-se perante o inimigo. E é isso que ele quer que eu e você façamos. Amar até o fim. Amar até o inimigo. Servir até aquele que fala mal da gente. Aquele que nos trai. Sermos humildes e nos humilharmos. Até para pedir perdão. Para quem talvez a gente não entenda porque se sente ofendido. Se eu te magoei em alguma coisa, me perdoe. E sem me pedir perdão, eu perdoar, porque Jesus Cristo perdoou na cruz a todos, pediu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e ninguém pediu perdão a Jesus. Eu falo isso sempre. Porque eu tenho que me lembrar disso sempre. Porque às vezes eu fico esperando que a pessoa peça perdão, mas Jesus perdoou sem que eu pedisse perdão para ele. Jesus perdoou você sem que você pedisse perdão para ele. E eu tenho que perdoar sem que a pessoa me peça perdão. Porque eu tenho que amar, eu tenho que servir e tenho que me humilhar, até perante o meu inimigo, a minha inimiga. Isto que Jesus deixou para nós fazermos. Com toda aquela ação, esta é a lição. Aliás, 3 lições. Uma lição de humildade, de serviço e de amor. Ser humilde, como Jesus foi. Servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou. Vamos falar nisso? A lição de Jesus para mim e para você? Ser humilde como Jesus foi. Servir como Jesus serviu. Amar como Jesus amou. Que Deus abençoe a você e a mim, para que isso seja verdade na minha e na sua vida.